Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso segundo encontro na disciplina Métodos e Interpretação Bíblica. Caso você ainda não se lembre, meu nome é Júlio e eu tenho o privilégio de ser seu professor neste curso de Teologia do Sesumar na disciplina Métodos e Interpretação Bíblica. É um prazer estar de volta aqui. Não posso ver vocês, mas imagino você aí me assistindo e refletindo sobre os conteúdos que eu estou apresentando a você. No encontro anterior, tivemos bastante material, bastante informação, bastante conteúdo. Hoje eu vou oferecer menos informação, menos conteúdo, nós vamos nos aprofundar num aspecto específico da interpretação. Recapitulando um pouco o encontro anterior, eu falei sobre o processo de produção do sentido e o processo de interpretação do sentido. O sentido é o fruto de um diálogo entre enunciador e enunciatário, mediados por um contexto. Esse diálogo, este sentido é expresso, é manifesto mediante um plano de expressão específico. Que pode ser um texto, uma foto, uma tela, uma videoaula, como esta aqui. Este plano de expressão que carrega o conteúdo do enunciador para o enunciatário é o que será interpretado, então, pelo enunciatário, que terá de abstrair, retirar de dentro do plano de expressão os sentidos, os conteúdos nele colocados pelo enunciatário. Destaquei também o fato de que toda produção de sentido e toda interpretação de sentido nasce da imperfeição humana, da incompletude humana. Também destaquei que ao produzir sentido e ao interpretar sentido, nós temos de seguir regras. Se nós não seguirmos regras, nós não produziremos um sentido compreensível e você não será capaz de interpretar adequadamente o sentido produzido pelo enunciador. Tá bom? Bem rapidamente uma síntese do nosso encontro anterior. Hoje eu quero focar com vocês neste encontro no tema dos fundamentos do paradigma histórico da exegese bíblica. Por que eu quero focar nesse tema? Certamente você leu os textos da segunda unidade desta nossa disciplina de interpretação bíblica. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, ou praticamente todos e todas vocês, tiveram alguma dificuldade com os textos do filósofo Spinoza. Por que eu tenho essa certeza? Porque os filósofos escrevem textos difíceis. Por que eles são difíceis? Primeiro, porque eles seguem o jargão da filosofia, eles seguem uma linguagem técnica. Segundo, porque no caso específico de Spinoza, é um texto que foi escrito há mais de 300 anos. Então tem preocupações diferentes das nossas, problemas diferentes dos nossos. Foi escrito num outro idioma e é traduzido, toda a tradução perde um pouco o sentido e assim por diante. Enfim, a filosofia é uma coisa difícil de se ler, de se interpretar. Isso não quer dizer que você não tenha entendido os textos. Eu imagino que você tenha lido, relido, eventualmente alguma coisinha ficou meio estranha, alguma coisinha ficou não compreendida. Então eu estou imaginando isso e eu vou trabalhar com vocês algum detalhamento dos textos de Spinoza. Ou seja, neste nosso encontro eu vou ler trechos que você já leu, que eu vou colocar também aqui nos slides e eu vou interpretar o texto junto com você. Então veja, a nossa aula tem como tema o texto de Spinoza como fundamento da exegese histórica da Escritura. Ao mesmo tempo, é uma aula prática. Por quê? Porque eu vou interpretar um texto. Então, eu vou dar para você um exemplo de como interpretar textos. O Spinoza seguiu regras para escrever seus textos e eu vou seguir regras para interpretar o texto de Spinoza. Por isso, hoje eu estou com o meu iPad aqui, com o meu tablet na mão, porque eu vou ler o texto aqui, junto com você, para produzir a aula de hoje, os sentidos da aula de hoje. Vejam, o que Spinoza nos ajudou a fazer foi uma teoria moderna da interpretação de textos. Spinoza vive o século XVII,
Antes de Spinoza, todo mundo interpretava textos. Todo mundo que sabia ler já interpretava textos. Existiam métodos de interpretação antes de Spinoza. Você viu isso também nos textos desta disciplina. Por que Spinoza é importante? Porque nós, tanto no mundo católico quanto no mundo protestante e ortodoxo do cristianismo atual, fomos treinados na leitura da Bíblia a partir da teoria moderna de exegese. Tanto na academia quanto na igreja. Mesmo na igreja, na vida cotidiana, mesmo que a gente não saiba disso, a gente segue regras do paradigma histórico de exegese bíblica. Tá bom? Por isso é importante estudar o Spinoza. Então vamos lá. Vamos começar com um texto de Spinoza, que eu espero que você me acompanhe. Eu farei a leitura, depois você continua acompanhando o conteúdo desse texto que eu pretendo explicar para vocês. Então, abrindo aspas, a fala agora é de Spinoza e não minha. Toda a gente diz que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus que ensina aos homens a verdadeira beatitude ou caminho da salvação. Na prática, porém, o que se verifica é completamente diferente. Não há, com efeito, nada com que o vulgo pareça estar menos preocupado do que em viver segundo os ensinamentos da Sagrada Escritura. Porque se os homens fossem sinceros quando falam da Escritura, teriam uma regra de vida completamente diferente. As suas mentes não andariam agitadas com tanta discórdia, não se combateriam uns aos outros com tanto ódio, nem manifestariam um tão cego e temerário desejo de interpretar a Escritura e de inventar na religião coisas novas. Todavia, a ambição e o crime foram tão longe que a religião acaba por consistir menos em obedecer aos ensinamentos do Espírito Santo que em defender humanas fantasias. E por não se traduzir pela propagação da caridade, mas pela disseminação das discórdias e do ódio mais feroz entre os homens, disfarçado embora de zelo divino e fervor ardente. Vejam que eu coloquei como título deste parágrafo de Spinoza: compreender o texto é viver os valores do texto. Vou interpretar agora o texto com vocês. Na interpretação, a gente tem que seguir as regras da produção do texto, expressão e conteúdo. Por exemplo, no caso do plano de expressão, o texto propriamente dito, nós temos algumas palavras não muito comuns. Por exemplo, beatitude. Essa é uma palavra incomum. Já foi muito mais usada na língua portuguesa, hoje é menos usada. Beatitude é a condição da bem-aventurança. Beatitude é a condição de ser beato, de ser beata. O que é ser beato? É ser beato. É alguém que é abençoado, que vive na bênção e na bondade de Deus. Então, a Escritura, na época de Spinoza, era dita pela maioria das pessoas que é palavra de Deus que ensina a verdadeira beatitude, a verdadeira vida feliz, a vida abençoada, ou caminho de salvação. Reparou neste ou? É uma conjunção que liga beatitude a caminho de salvação, que implica uma certa identidade. Tanto faz você falar em beatitude ou caminho de salvação. É uma conjunção explicativa. O que é beatitude? É o caminho de salvação. O que é caminho de salvação? É beatitude. Por que beatitude e caminho de salvação são sinônimos? Porque ambos têm a ver com a vida abençoada, com a vida feliz ou bem-aventurada. Tá. Uma outra palavra não muito comum aqui no texto é a palavra vulgo. Não há, com efeito, nada com que o vulgo pareça estar menos preocupado. O que é o vulgo? Vulgo é a pessoa comum. Vulgo é um substantivo ligado ao verbo, ao substantivo vulgar. Aquilo que é comum. Hoje em dia nós achamos que vulgar é uma coisa de mau gosto. Na época de Spinoza, vulgar não era algo de mau gosto, mas algo comum. A diferença entre a pessoa que tinha estudo e a pessoa que não tinha. A diferença entre a pessoa letrada e a iletrada. A pessoa que tem poder e o que não tem poder. Vulgo seria hoje o povo, o povão, o leigo. Então,
que é o sentido desta palavra também não muito comum. Uma outra palavra que a gente conhece, mas também não é tão comumente usada, é a palavra caridade. Normalmente para nós, caridade são atos de serviço social. Caridade, porém, é bem mais do que isso. Caridade é sinônimo de amor. Tá? Bem, eu acho que essas são as palavras que precisariam de alguma explicação aqui no texto. Agora vamos focar o conteúdo do texto. Tá. O texto começa com um contraste. Todo mundo diz que a Escritura é a palavra de Deus que ensina o verdadeiro caminho de salvação. Na prática, porém, o que se verifica é completamente diferente. Ou seja, Spinoza está tentando resolver um problema. Qual é o problema? Ele olha para a realidade dele e vê nessa realidade que a Bíblia não é seguida na prática. Então ele quer comunicar isso. E ele comunica mostrando o seu estranhamento. Olha, todo mundo diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela ensina o verdadeiro caminho da salvação. Mas quando eu olho a vida das pessoas, ninguém está interessado em fazer o que a Bíblia manda. Ou quase ninguém. Né? E pior, não há com efeito nada com que o vulgo pareça estar menos preocupado do que em viver segundo os ensinamentos da Escritura. Ou seja, não só as pessoas em geral não têm interesse em fazer o que a Bíblia manda, como não têm interesse nenhum. Quer dizer, é a última das preocupações de uma pessoa na vida cotidiana estudar a Bíblia. Compare o contexto do Spinoza com o nosso. O que você acha? Na nossa realidade, na nossa época, as pessoas estão interessadas em estudar mesmo a Bíblia? Em entender e viver o que a Bíblia diz? Sim ou não? Bem, não vou responder agora, você que também tem de fazer essa interpretação. Eu vou dar algumas dicas. Quantas horas por dia as pessoas gastam estudando a Bíblia? Você mesmo, quanto tempo você gasta diariamente para estudar a Bíblia? Isso já é um indício. Quanto menos tempo você estuda a Bíblia, menos interesse você tem em fazer o que ela manda. Quanto da sua vida cotidiana é gasto, é investido em fazer coisas de acordo com a vontade de Deus? Você trabalha de acordo com a vontade de Deus? Você gasta o seu dinheiro de acordo com a vontade de Deus? Você realiza o seu lazer de acordo com a vontade de Deus? Então, essas são perguntas que você pode fazer para verificar se, na nossa realidade, as pessoas estão interessadas ou não em fazer o que a Bíblia manda. Volto para o texto. Spinoza começa fazendo um contraste entre o que todo mundo diz e o que a maioria faz. Ele continua nesse contraste e vai explicar por que as pessoas estão pouco preocupadas em fazer o que a Bíblia manda. Porque, veja, uma conjunção explicativa, porque se os homens fossem sinceros quando falam da Escritura, teriam uma regra de vida completamente diferente. Bom, ele vai mostrar a regra de vida comum. A vida, de acordo com a Bíblia, seria o contrário disso. A vida comum. As mentes andam agitadas com discórdia. Se você segue a Bíblia, você não é briguento. Você não fica fazendo confusão. Agora ele vai colocar positivamente. Se as pessoas fossem sinceras, elas não se combateriam com tanto ódio. Elas nem manifestariam um desejo tão cego e temerário de interpretar a Escritura e inventar coisas novas. Eu leio esse texto de Spinoza, parece que ele está escrevendo hoje, né? Quer dizer, você assiste a televisão, você vai para a internet, toda hora alguém está inventando uma nova igreja, toda hora alguém está inventando uma nova religião. No campo do cristianismo, toda hora aparece um apóstolo, um bispo, um profeta, um pastor, um teólogo que quer explicar o que ninguém sabia antes. Tá? Vejam, de acordo com Spinoza, esse desejo de sempre ter alguma coisa nova para dizer não é uma forma agradável de fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, é não seguir o que a Escritura quer dizer. Ele continua argumentando em relação à ausência de sinceridade. Todavia, vejam, agora nós temos aqui uma conjunção adversativa. Todavia, a ambição e o crime foram tão longe que a religião acaba por consistir menos, percebe? Quer dizer, se as pessoas realmente tivessem interesse na Escritura, elas amariam umas às outras. Todavia,
a ambição e o crime. Vejam bem, que tipo de paixões humanas afastam a pessoa da Escritura? A ambição, a ambição de ganhar cada vez mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, mais sucesso. E o crime, a paixão de quebrar as regras, de quebrar as leis. A ambição e o crime foram tão longe que a religião acaba por consistir menos em obedecer aos ensinamentos do Espírito Santo do que em defender humanas fantasias. Ele está estabelecendo o contraste. A verdadeira religião, obedecer ensinamentos do Espírito Santo. A religião da pessoa ambiciosa, defender humanas fantasias. Segundo contraste, a religião acaba por consistir por não se traduzir pela propagação da caridade, do amor, mas pela disseminação das discórdias e do ódio mais feroz entre os homens. Porém, esse ódio é disfarçado de zelo divino e fervor ardente. Eu acho esse texto fantástico. Por quê? Na época de Spinoza, católicos e protestantes defendiam as igrejas, as instituições, ardentemente a sua fé, a doutrina. Quem tem a doutrina verdadeira? Defendiam com tanto zelo que acabaram entrando em guerra. E não só entravam em guerra uns contra os outros, mas dentro da mesma igreja, dentro da mesma instituição, faziam guerra a quem pensava diferente. Reduzindo esse contexto de Spinoza a um conceito, Spinoza viveu numa época de profunda intolerância religiosa. E Spinoza vê a intolerância na sua realidade e diz: não é possível. Se a Bíblia nos ensina a amar uns aos outros como Cristo nos amou, por que nós nos odiamos? Por que diferenças doutrinárias? Por que diferenças de raça? Por que diferenças de religião nos fazem odiar uns aos outros? Então, Spinoza, que era judeu, teve de se converter ao cristianismo para não ser morto. No âmbito da vida do mundo cristão, ele foi perseguido e proibido de publicar seus livros. Ele não entende por que há essa diferença tão grande entre a prática e o discurso das igrejas cristãs. Então, para ele, a Escritura não é bem compreendida porque quem interpreta a Bíblia não vive o que a Bíblia ensina. Bem, você pode concordar ou não com o juízo de Spinoza, você pode concordar ou não com a avaliação que ele faz da sua época, porém, eu acredito que nós precisamos concordar com ele num ponto. Se eu não sigo aquilo que a Escritura ensina, a minha interpretação sempre será falha. Por quê? Porque eu sempre vou dar um jeito para o texto significar o que eu quero que ele signifique e não o que ele quer dizer. Eu sempre vou dar um jeitinho de transformar a exigência do texto em algo agradável, em algo fácil de viver. Deixa eu dar um exemplo bem inocente. Caixinha de promessa. Você já viu isso? Você já deve ter tido alguma vez na vida. Você vai numa livraria religiosa, tem lá caixinha de promessa. O que é uma caixinha de promessa? São versículos da Bíblia dentro de uma caixinha que você pega para ler. Por que não tem caixinha de mandamento? Por que a gente acha que é mais interessante ler as promessas de Deus do que ler as ordens de Deus, do que ler as exigências de Deus, do que ler os louvores de Deus? Percebe? Quando eu seleciono caixinha de promessa, eu estou dando um valor fundamental à promessa, mas estou esquecendo que a promessa vem junto com o mandamento. A graça vem junto com a norma. A graça vem junto com a santidade. Só um exemplo, como eu disse, um exemplo inocente, porque ninguém faz por maldade caixinha de promessa. Quer dizer, a intenção é boa, porém, o resultado não é tão bom assim. Segundo item do projeto de Spinoza para interpretar o texto bíblico, eu chamo de compreender o texto é seguir o método. Então veja, primeiro passo para entender um texto, faça o que o texto ensina. Lembra que eu falei de contrato de veredicção? É isso aí. Quando você faz o que o texto ensina, quando a comunidade vivencia os valores do texto, ela constrói um contrato de veredicção que facilita a compreensão do texto. Agora, para eu entender um texto, eu tenho que seguir regras.
Spinoza vê a mesma coisa. Compreender um texto é seguir as regras de um método. Vou ler agora o texto do Spinoza. Abro aspas. Os homens de fato são assim. Aquilo que concebem pelo puro entendimento, defendem-no só pelo entendimento e pela razão. Pelo contrário, aquilo que opinam por força das paixões, é com essas que o defendem. Ora, para sair de tais confusões, libertarmos a mente dos preconceitos dos teólogos e não abraçarmos temerariamente invenções humanas como se fossem ensinamentos divinos, temos de abordar e discutir o verdadeiro método para interpretar a Escritura. Enquanto não o conhecemos, nada poderemos saber ao certo sobre o que a Escritura, ou seja, o Espírito Santo, quer ensinar. Veja, ainda estamos falando dos valores, agora estamos nos dirigindo para o método. Spinoza entende o ser humano como um ser que produz conhecimento e comunica esses conhecimentos, defende esses conhecimentos, persuade outras pessoas. Para Spinoza, você pode fazer isso de duas maneiras. Primeiro, você pode fazer isso pela razão, pelo entendimento, por argumentos racionais. Ou você pode fazer pela emoção, pela força das paixões. Então você grita, você apela para as emoções. Então são as duas maneiras que você tem para convencer outras pessoas. Você argumenta racionalmente ou você convence apaixonadamente, emotivamente. Você chora, ou você grita, ou você apela para as emoções das pessoas. Enfim, para Spinoza, quando nós tentamos convencer pelas paixões, nós produzimos um falso conhecimento. Um verdadeiro conhecimento para Spinoza só é produzido pela razão. Por isso, para interpretar a Escritura, temos de seguir exatamente o método. Você tem aí agora na sua tela um slide. Preste atenção nestas orações que estão em negrito. Você leu? Temos de abordar e interpretar, e discutir o verdadeiro método para interpretar a Escritura. Por quê? Na época de Spinoza, o início da Idade Moderna, razão estava ligada a método. Então, toda a exegese moderna, desde Spinoza até hoje, está centrada no método. Então, esse é um elemento muito importante para a gente entender a interpretação bíblica. O paradigma moderno, o paradigma histórico de interpretação bíblica é centrado no método. Bom, essa foi uma coisa muito importante, foi muito útil. Michel Foucault, por exemplo, ao examinar a exegese dos reformadores, fala dessa exegese como tendo uma função crítica. Ou seja, o método ajuda a construir uma visão crítica em relação a nós mesmos, em relação às interpretações que já fizemos do texto, em relação ao próprio texto, dentro dos limites da crítica ao texto bíblico que nós podemos exercer. Porém, e isso eu quero destacar, um elemento, o método, ao mesmo tempo que é útil, é um problema sério. No século XX, um famoso filósofo, Hans-Georg Gadamer, um dos fundadores da hermenêutica filosófica no século XX, escreveu a sua obra clássica, cujo título é Verdade e Método. Ao contrário do que o título dá a indicar, para Gadamer, se você quer interpretar um texto, não dependa do método. A verdade não está diretamente ligada ao método. Para Gadamer, a interpretação é um processo pessoal, não metódico. É claro que você vai usar métodos, mas mais importante do que o método é o diálogo com o texto. Fecha parênteses. Nós estamos estudando os fundamentos do paradigma histórico. Para o paradigma histórico, a boa interpretação tem de seguir método. Assim Spinoza ensinava, assim o método histórico crítico, assim o método histórico gramatical nos ensina até hoje. Siga o método.
em parte eu concordo com Spinoza, com a exegese histórica. Porém, já vou advertindo a vocês, só o método não é suficiente para você entender bem a Escritura. Por quê? Bom, porque na medida em que o sentido é fruto de um diálogo mediado pelo contexto, em todo o processo dialogal e contextual, há muito mais do que argumentos, há muito mais do que razões. Há também paixões, afetos, valores. Então, o método é importante para você trabalhar, deixa eu dizer na nossa linguagem, eu acho que o método é fundamental para você interpretar o plano de expressão. Para o plano de conteúdo, porém, precisa muito mais do que método. Precisa sensibilidade para com o sentido, precisa comprometimento com o sentido, entendeu? O método é indispensável para entender o plano de expressão, porque ele segue regras formais. Para entender o conteúdo de um texto, porém, eu preciso muito mais do que o método, eu preciso de sensibilidade e compromisso com o texto. Vamos avançar? Para Spinoza, tá? O método tem duas características, é científico e histórico. Deixa eu ler aqui o texto do Spinoza. Você vai acompanhar aí o slide que vai aparecer na sua tela. Na realidade, assim como o método para interpretar a natureza consiste essencialmente em descrever a história da natureza e concluir daí, com base em dados certos, as definições das coisas naturais, também para interpretar a Escritura é necessário elaborar a sua história autêntica e depois, com base em dados e princípios certos, deduzir daí, como legítima consequência, o pensamento dos seus autores. Desse modo, quer dizer, se na interpretação da Escritura e na discussão do seu conteúdo não se admitirem outros princípios, nem outros dados, além dos que se podem extrair dela mesma e da sua história, estaremos procedendo sem perigo de errar e poderemos discutir com tanta segurança as coisas que ultrapassam a nossa compreensão, como aquelas que conhecemos pela luz natural. Aí está o texto na sua tela, preste atenção, se você conseguir perceber aí, que algumas frases estão numa cor diferente das outras. Eu acho que você não vai conseguir perceber isso na sua tela. Então, eu vou falar para você os elementos mais importantes aí. Primeiro, para Spinoza o método é científico. Por quê? Porque para ele o método para interpretar a Bíblia é o mesmo método para interpretar a natureza. A exegese histórica até hoje se considera uma ciência. Por isso, na linguagem tradicional nós falamos em ciências exatas ou naturais e ciências do espírito ou ciências humanas. Ciências normativas ou ciências nomológicas baseadas em leis e ciências hermenêuticas baseadas em interpretação. Qual é o método científico para Spinoza? Primeiro, conhecer a história de alguma coisa. Então, para interpretar o texto bíblico, você tem que conhecer a história do texto. Por isso, nós chamamos esse paradigma de paradigma histórico. E Spinoza diz história autêntica do texto, não a história imaginada, a história correta. Depois que você estudou a história do texto, você precisa, com base em dados e princípios certos, deduzir o pensamento do autor. Tá, que são esses dados e princípios certos? O próprio Spinoza explica. Aquilo que está dentro do texto e somente aquilo que está no texto. Vou ler aqui de novo. Se na interpretação da Escritura não se admitirem outros princípios, nem outros dados, além dos que se podem extrair dela mesma e da sua história, estaremos procedendo sem perigo de errar. Percebeu? Os dados e princípios certos são os elementos que você tira do texto, seguindo as regras do plano de expressão, do plano de conteúdo, e que você extrai da história do texto, ou seja, do contexto. Por isso que na exegese histórica, seja gramatical, seja histórico-crítica, se diz que para interpretar o sentido do texto é preciso descobrir a intenção do autor e a interpretação dos primeiros leitores.
Por quê? Você vê o que está no texto, daí você vai para a intenção, para o pensamento do autor, e você vai para o contexto, para você entender o enunciatário. Vejam como Spinoza, muito antes da semiótica, já tem uma percepção bem interessante do que a linguística e a semiótica vão explicar no século XX. É uma intuição ainda um pouco confusa em alguns aspectos, mas ele já percebe o que nós hoje vemos com mais clareza. Para entender um texto, eu tenho que seguir o texto. Eu tenho que trabalhar com os dados e princípios do texto. Ou seja, eu tenho que seguir as regras do plano de expressão, do plano de conteúdo. E tenho de seguir os dados e princípios que vêm da história do texto, ou seja, do seu contexto. Se eu fizer isso, texto e contexto, eu vou conseguir entender o texto bíblico e para Spinoza eu vou conseguir discutir não só as coisas que nós conhecemos pela razão, mas também aquelas que ultrapassam a nossa compreensão racional. Eu acho essa frase fantástica, porque Spinoza é, como filósofo, um racionalista. Para ele, a verdade é racional. Porém, aqui ele reconhece que há algo que transcende a verdade, que transcende a razão e que pode ser conhecido pela leitura da Escritura. Tá? Vamos avançar? Compreender um método. Então, compreender um texto é seguir o método e o método é científico e histórico. Mais um elemento, e eu vou ler agora também em Spinoza. Este elemento histórico, na prática, é linguístico. Vou citar de novo Spinoza. O método deve incluir a natureza e as propriedades da língua em que foram escritos os livros da Escritura e em que os seus autores falavam habitualmente. Só assim se poderá, com efeito, examinar todos os sentidos que cada frase pode ter, de acordo com o uso normal da língua. Também esse aqui é um elemento muito importante e eu quero destacar dois aspectos desse elemento destacado aqui por Spinoza. Primeiro, o elemento da língua propriamente dita. Eu já mencionei na aula anterior, eu vou repetir, textos são realidades construídas pela língua, pela linguagem. Se eu não conheço a linguagem, se eu não sou capaz de trabalhar com a linguagem, eu não vou entender texto. Percebe? Para você poder entender um texto bíblico, você precisa conhecer o seu idioma. E não só isso, você precisa conhecer como a língua funciona, como ela trabalha, como o sentido é produzido, como o sentido é interpretado. Ou seja, tudo aquilo que você deveria ter aprendido no ensino fundamental e médio sobre a língua e não entendeu, você vai precisar descobrir agora. Aquilo que você aprendeu, maravilha, coloque em prática. Aquilo que você não sabe, corra atrás para saber. Então, primeiro elemento, toda interpretação de texto exige um conhecimento da língua, como a língua funciona, as suas regras de semântica, de sintaxe, de fonética, de estilo, de argumentação, etc. Segundo aspecto, porém, desta afirmação de Spinoza, é que, para entender o texto bíblico, você precisa conhecer a língua em que o texto foi escrito. Ora, o Antigo Testamento foi escrito praticamente todo em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. Você deve estar pensando, puxa, mas se eu só sei português, como é que eu vou entender a Bíblia? Ou se você soubesse apenas inglês, ou japonês, ou iraniano, etc. e tal. Quer dizer, como eu vou entender um texto bíblico se eu não for capaz de conhecer o seu idioma original? Veja, esta afirmação de Spinoza é importante, mas não é absoluta. Boas traduções nos ajudam a interpretar um texto. Felizmente hoje, no século XX, século XXI, nós temos boas traduções da Escritura. Comentários bíblicos, a bibliografia exegética também nos ajuda. Porém, de fato, se você quer ter uma compreensão mais profunda possível de um texto, o ideal é estudar esse texto no seu idioma original. No caso da Bíblia, hebraico, aramaico e grego. No caso de textos de hoje, na língua que foi escrita. Nem sempre a gente consegue aprender esse idioma. Então, você vai depender de uma boa tradução. Fica aqui o meu convite. Você está fazendo bacharelado em teologia. Tem disciplina de grego, tem disciplina de hebraico no curso. Estude
aprenda o máximo que você puder e use o máximo que você puder a língua original dos textos bíblicos. Tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Tá? E eu vou citar um outro texto de Spinoza. Vejam a sequência do método de Spinoza. Conheça a história da escritura, do texto que você vai ler. Ou seja, estude o contexto. Vá para o texto e siga as regras do texto. Siga o método. Para seguir o método do texto, conheça a língua. Agora, o que é o texto que você interpreta? O que você faz quando interpreta o texto? Quando você interpretar um texto bíblico, você deve, abre aspas, coligir, ou seja, reunir as opiniões contidas em cada livro, acompanhe a leitura aí, por favor, e reduzi-las aos pontos principais, de forma que se encontrem facilmente todas as que se referem ao mesmo assunto. Percebeu? O texto que você interpreta é o livro da Bíblia, um livro inteiro e não só um pedacinho. Você tem de ler o livro todo e, lendo o livro todo, prestar atenção nos temas desse livro e reunir aqueles conteúdos com base em temas. Em seguida, deve registrar todas as opiniões, os conteúdos, que são ambíguos ou obscuros e que parecem estar em contradição entre si. Você está lendo o texto. Às vezes você vai encontrar partes do texto que parecem não combinar com outras partes. Volta a Spinoza. Considero para esse efeito que uma opinião é clara ou obscura conforme a facilidade ou dificuldade com que se tira o seu sentido pelo contexto. Percebeu? Pelo contexto, pela história do texto. E não conforme a facilidade ou dificuldade com que se apreende a sua verdade pela razão. Deixa eu dar um exemplo. Você vai lá na Bíblia e vê a palavra justiça. Justiça não significa aquilo que para nós significa a palavra justiça. Você tem de saber o que é justiça no contexto bíblico. Trata-se aqui, volta a Spinoza, apenas do sentido e não da verdade dos textos. Assim, quando estamos investigando o sentido da Escritura, há que evitar a todo custo deixarmos-nos influenciar pelo nosso raciocínio, para não falar dos nossos preconceitos, porquanto eles se assentam nos princípios do conhecimento natural. Veja como isso aqui é fantástico. O que nós sabemos pode nos atrapalhar ao interpretar a Bíblia. Anote bem isso. O que você já sabe é o que atrapalha mais você na interpretação do texto do que você não sabe. Para não confundirmos o verdadeiro sentido, continua Spinoza, com a verdade das coisas, deveremos examiná-lo com base unicamente na norma linguística, ou num raciocínio que tenha por único fundamento a Escritura. Ele está repetindo o que ele havia dito antes, dados e princípios certos que brotam do texto e do seu contexto. De fato, vai encerrar a citação de Spinoza, de fato, não é lícito forçar o sentido da Escritura para o ajustar aos imperativos da nossa razão e às nossas opiniões pré-concebidas. O conhecimento dos livros da Bíblia tem de extrair-se todo ele unicamente dos livros da Bíblia. O princípio que os reformadores adotaram, a Escritura é o seu próprio intérprete. Ou seja, você não pode interpretar a Bíblia a partir da doutrina da igreja, a partir da filosofia, a partir da ciência natural. A doutrina, a filosofia, a ciência tem a sua verdade, tem a sua validade, mas elas não servem de critério para interpretar a Bíblia. O critério para interpretar a Bíblia é o próprio texto bíblico e o seu contexto. Percebeu? Spinoza foi considerado um herege, mas para ele a Escritura, enquanto comunicadora da palavra de Deus, está acima de qualquer outro conhecimento, seja da razão, seja da natureza, seja da sociedade, da instituição, seja até da igreja. Spinoza colocava a Escritura acima de todos os demais modos de conhecimento humano. Para entender a Bíblia, você tem de seguir o que está escrito na própria Bíblia e no seu contexto. Não pode permitir que a sua doutrina, que a sua filosofia, que a sua visão científica do mundo interpretem o texto no seu lugar. Isso é o mais difícil, ao meu modo de ver,
na interpretação da Escritura. É muito mais difícil do que você ter método do que você ter sensibilidade. Por que é mais difícil? Porque você tem que fazer uma autocrítica. Você precisa ser capaz de perceber aquilo que você já sabe e de diferenciar o que você já sabe daquilo que está lá na Bíblia. Por que isso é difícil? Porque nós acreditamos que o que nós já sabemos é bíblico. Isso é normal, né? Eu sou membro de uma igreja, eu trabalho dentro de uma igreja, dentro de uma teologia dessa igreja, de uma doutrina, e é natural que eu considere verdadeira a doutrina dessa igreja. Porém, quando eu vou interpretar a Bíblia, eu tenho que perceber que podem e certamente existirão diferenças entre a minha igreja, o meu pensamento e o que está no texto bíblico. Então, esta atitude de humildade, esta atitude de abertura, de disposição para ouvir o que o Espírito quer dizer na Escritura, é indispensável para entender a Bíblia. E vejam, Spinoza, que não era considerado um cristão verdadeiro, nem um judeu verdadeiro, sabia disso, e às vezes melhor do que a maioria de nós hoje em dia. Entender a Bíblia precisa de método, mas o método está subordinado à sensibilidade e ao compromisso de viver aquilo que a Escritura ensina, e ao compromisso de colocar o sentido e a autoridade da Escritura acima da autoridade da igreja, da razão ou da ciência. Hoje em dia a gente diria que o Spinoza era um fundamentalista, né? Porque está dizendo que a Bíblia é o seu próprio intérprete e ela é o critério acima da razão, da ciência e da própria igreja, da doutrina ou da teologia. Eu acho isso fantástico. A gente tem que tomar cuidado. Cuidado de não confundir a nossa interpretação com o que está no texto. Porque aí a gente cria um fundamentalismo barato, né? Em que a minha interpretação é a verdade e a sua a falsidade. Cuidado com isso, evite esse erro. A Escritura é seu próprio intérprete, ela é o critério de validade, mas eu não sou a Escritura. Quando eu interpreto a Bíblia, eu preciso colocar a minha interpretação no diálogo com a comunidade da qual eu faço parte, com a igreja da qual eu faço parte. Isso na tradição católica é muito claro, é muito forte, o magistério da igreja. A igreja é co-intérprete comigo. Mesmo que eu não seja a igreja organizada, institucional, mas a comunidade é co-intérprete comigo. Eu tenho de submeter a minha interpretação ao julgamento da igreja. Eu não posso ser individualista. Percebe? Se eu for individualista na interpretação da Escritura, eu não entendo a Escritura. Porque o que a Escritura ensina é amar. Para amar eu não posso ser individualista. Vamos voltar aqui ao texto do Spinoza. E é o último elemento que eu quero ler com vocês. Abre aspas. Por último, a história da Escritura deve descrever os pormenores de todos os livros dos profetas de que chegou notícia até nós. Ou seja, a vida, os costumes, os estudos de cada um dos autores, quem era ele, em que ocasião, em que época, para quem e finalmente em que língua escrevia. Depois, as voltas que deu cada livro. Como foi originalmente acolhido, em que mãos foi parar, quantas versões conheceu, a conselho de quem foi incluído entre os livros sagrados e, enfim, de que modo foram reunidos num único corpo todos os livros já universalmente reconhecidos como sagrados. Tudo isto é absolutamente necessário saber. Agora você está aí com o slide certo. Tudo isso é absolutamente necessário saber, a fim de que não aceitemos, arrebatados por cegos impulsos, seja o que for que nos propõe, mas unicamente o que for certo e indubitável. Aí é o elemento crítico da interpretação. Vou repetir agora e explicar alguns detalhes. Para você entender bem um texto bíblico, você tem de conhecer o contexto. O que é o contexto? Está ali em vermelho. A vida, os costumes, os estudos de cada um dos autores, quem era ele. Aqui eu faço um parênteses. Quem era ele é secundário, porque a gente sabe muito pouco de quem escreveu a Bíblia. Então não é o quem era ele, pessoa física, mas quem era ele, autor do texto.
em que ocasião, em que época, para quem e finalmente em que língua escrevia. Tudo isso é enunciador, enunciatário, contexto. Tá? É beabá. Spinoza já sabia isso muito antes da linguística. Para entender um texto, você tem que entender o enunciador, o enunciatário e o contexto. Depois, você precisa entender as voltas que deu cada livro. Ou seja, os livros da Bíblia não foram escritos de uma vez e não foram aceitos de uma vez no cânon. Tá? Eclesiastes, por exemplo, Cantares de Salomão, os judeus demoraram para aceitar no cânon. E aceitaram com restrições. Cantares, por exemplo, só poderia ser lido por pessoas com mais de 30 anos. O cânon do Novo Testamento, a mesma coisa. A igreja fez várias discussões para definir que evangelhos, por exemplo, deviam fazer parte do cânon, que cartas eram cartas paulinas, que cartas não eram. Então, as voltas que deu cada livro, como foi originalmente acolhido, quantas versões conheceu. Por exemplo, nós temos livros na Bíblia hebraica que na Septuaginta, na tradução da Bíblia hebraica para o grego no 2º século antes de Cristo, estão diferentes. O livro de Jeremias, por exemplo, é maior na Septuaginta do que no texto hebraico. Então, a gente precisa conhecer essas voltas que o texto deu. Precisamos conhecer quem incluiu nos textos sagrados e como. E, finalmente, como foram reunidos num só cânon. Ou seja, tudo isso que Spinoza coloca aqui, a gente foi aprendendo e desenvolvendo como exegese canônica, história da recepção, história da redação. Então, eu gosto muito do texto de Spinoza, porque mesmo que alguns elementos estejam ainda confusos, estejam ainda com detalhes demais, com excesso em alguma coisa, em Spinoza você encontra a semente não só da exegese histórica, mas de toda a interpretação que a gente faz até hoje. Então veja, Spinoza nos ensina aquilo que a linguística está nos ensinando hoje. Enunciador e enunciatário entram em diálogo dentro de um contexto. Um texto tem uma história, um texto é lido, e relido e relido, então ele tem uma recepção, tem uma história da recepção. Um texto, se vai fazer parte do cânon, ele entra numa instituição. Então você tem uma exegese canônica, você tem a igreja que atribui canonicidade ao texto e assim por diante. Muito bem. Tá? Isso era o que eu queria enfatizar com vocês dos textos de Spinoza. Eu vou encerrar nossa aula, nossa conversa, citando agora um outro autor, não mais o Spinoza, mas um autor que ainda está vivo. Jürgen Habermas, um filósofo, sociólogo alemão, não cristão, que num dos seus livros sobre hermenêutica, está citado, você tem a citação aí no slide, disse o seguinte: um intérprete compreende então a significação de um texto na medida em que descobre por que o autor se sentiu no direito de apresentar determinadas afirmações, reconhecer determinados valores, externar determinadas vivências. Vejam a completude do texto: conteúdo verdadeiro, valores e normas corretos, vivências sinceras. Então nós temos conhecimento, ética, paixão. O intérprete tem de aclarar para si o contexto que tem de ter sido pressuposto pelo autor e pelo público contemporâneo, enunciador e enunciatário, para que naquela época não precisassem aparecer as dificuldades que hoje o texto nos apresenta, né? E para que pudessem aparecer entre os contemporâneos outras dificuldades que para nós parecem triviais. Não, aquelas partes do texto que eu não entendo, no passado eles entenderam. Aquelas que eu entendo bem, provavelmente eles não entendiam bem. Somente sobre este fundo de elementos cognitivos, morais e expressivos da provisão cultural do saber, do contexto, a partir do qual o autor e seus contemporâneos construíram suas interpretações, pode tornar-se manifesto o sentido do texto. Por outro lado, o intérprete nascido mais tarde não pode identificar esses pressupostos se ele não toma posição, ao menos implicitamente, com relação às pretensões de validade vinculadas ao texto. Ou seja, tudo aquilo que o Spinoza ensinou, o Habermas está resumindo. Você tem de conhecer a totalidade do texto, razão,
ética, paixão. Você tem de conhecer o contexto e você tem que tomar uma posição, um compromisso perante o texto. Esta é a base do paradigma histórico, mas não só do histórico, é a base de toda e qualquer interpretação. Sem isso, nós não construímos método, não construímos teoria, não entendemos texto. Obrigado pela sua atenção. De novo, foi um prazer estar com você. Um abraço e até nosso próximo encontro.